Você vai brilhar. Nada é tão seu quanto os seus sonhos. Já sentiu como se houvesse algo grandioso em você? Algo que ainda não tem nome, forma ou destino, mas que pulsa dentro do peito como se soubesse exatamente para onde ir, mesmo quando você não sabe? Talvez você esteja vivendo dias comuns, em uma rotina silenciosa que poucos notam, cercado por paredes que parecem sempre as mesmas. Mas dentro de você há uma inquietação que não se cala, uma sensação que insiste em lembrar. Você nasceu para mais. E não se trata de arrogância, não é soberba, é uma certeza profunda, quase sagrada, de que há um chamado esperando por você. Você olha para o céu e às vezes se pergunta: será que Deus me vê? Será que Ele sabe que eu ainda não descobri onde é o meu lugar? E mesmo nessas perguntas, há fé. Porque quem pergunta, ainda acredita. Quem clama, ainda espera. E quem sente essa voz interior que sussurra coisas que o mundo não entende, está mais perto do seu propósito do que imagina. Há algo poderoso em reconhecer que você não se sente confortável onde está, não porque é ingrato, mas porque a sua alma reconhece que existe um espaço preparado para ela, um espaço de expansão, de realização, de verdade. E esse espaço é o seu sonho. Sabe? Os sonhos que moram dentro de você não são aleatórios. Eles não nasceram de um capricho da sua mente. Eles foram costurados pela sua essência antes mesmo de você chegar aqui. Eles são como estrelas que Deus escondeu em seu coração para que você tivesse um mapa nas noites escuras. Aquilo que você é capaz de ver com o coração, você é capaz de viver com a alma. O sonho é a imagem invisível do que o céu já preparou para o tempo certo. É por isso que ele arde. É por isso que ele insiste em você. Porque ele é seu. Nada é tão seu quanto ele. Mas o mundo, com sua pressa, com sua lógica fria e previsível, tenta nos convencer de que sonhar é infantil, que imaginar é perder tempo, que acreditar em algo que não se pode tocar é ingenuidade. Só que a verdade é outra. Os sonhadores mudaram o mundo. Os visionários romperam ciclos. E os que ousaram acreditar em algo maior do que eles mesmos foram os que deixaram rastros de luz por onde passaram. Você não está sonhando à toa. Você não sente esse chamado por acaso. Essa voz que insiste dentro de você é a lembrança do céu de que você não veio a passeio. Você veio com missão. E mesmo que agora tudo pareça pequeno, as circunstâncias, as oportunidades, os recursos, saiba que o que Deus plantou em você é maior que qualquer escassez. Você carrega dentro de si o reflexo de uma promessa. A promessa de que vai brilhar. Não com a luz dos holofotes do mundo, mas com a luz que nasce da sua verdade. Uma luz que não precisa de palco, mas que é capaz de iluminar vidas. A sua jornada não é sobre provar algo a alguém. É sobre descobrir quem você sempre foi, antes que o medo tentasse te convencer do contrário. Você pode estar em silêncio agora. Pode estar escondido aos olhos dos outros. Pode estar se sentindo esquecido. Mas saiba, até a estrela mais brilhante precisa do tempo certo para aparecer no céu. E quando chega a hora dela surgir, ninguém pode impedir. Porque o céu inteiro se prepara para esse momento. Você não está atrasado. Não está perdendo tempo. Está sendo moldado. O que está em construção dentro de você será maior do que tudo o que você imaginou. E quando finalmente chegar, você vai entender por que precisou esperar tanto. Vai perceber que cada passo silencioso fazia parte da coreografia divina para te levar até o lugar onde você sempre deveria estar. Então não desista. Não pare. E acima de tudo não se esqueça, essa sensação de que você carrega algo imenso dentro de si é verdadeira. É o prenúncio do seu brilho. É o aviso de que o seu tempo está chegando. E quando ele chegar, nada, absolutamente nada, será capaz de apagar o que Deus acendeu em você. Você vai brilhar, porque foi para isso que nasceu.
Você já percebeu como os dias mais silenciosos são, na verdade, os mais transformadores? Aqueles em que ninguém nos aplaude, ninguém nos chama, ninguém percebe que estamos ali. São justamente os dias em que Deus mais trabalha em segredo. Parece contraditório, não é? Afinal, a gente aprendeu a valorizar o que brilha do lado de fora, o que é visto, o que ganha curtidas, tapinhas nas costas e reconhecimento. Mas e quando nada disso vem? E quando tudo o que você tem é a sua esperança? Quando ninguém sabe o que você está enfrentando, mas você continua firme, ainda que por dentro tudo pareça desmoronar? É nesses dias que o céu se move de forma mais intensa. Porque é quando você escolhe permanecer mesmo sem ver. É quando você decide continuar mesmo sem provas. É quando a fé se torna sua única base. E esse é o terreno onde os verdadeiros milagres florescem. Você não atrai o que quer. Você atrai o que é. E quem você está se tornando nesses dias de espera? Alguém mais profundo, mais forte, mais conectado com sua essência. Alguém que está aprendendo a andar com Deus, não pelas aparências, mas pela convicção de que existe um propósito escondido até mesmo na dor. Pode parecer que está tudo parado, mas há algo se movendo, e não é pouco. Há engrenagens celestiais girando silenciosamente. Há respostas sendo formadas. Há portas que ainda não se abriram porque estão sendo preparadas com perfeição para você. Se você foi chamado para algo grande, é normal que o processo seja intenso. A preparação de uma alma escolhida nunca será comum. Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com propósito. E tudo que é eterno leva tempo. Há bênçãos que não chegam enquanto você está distraído com o que é raso. Por isso, às vezes, Ele permite que o vazio te abrace. Não para te punir, mas para te refinar. Você pode até sentir que perdeu tempo com escolhas erradas, com caminhos que não deram certo, com pessoas que te feriram. Mas a verdade é que até isso foi ferramenta. Nenhuma lágrima sua escorreu em vão. Nenhum silêncio foi ignorado. Nenhuma decepção passou despercebida pelo olhar de Deus. Esses dias em que você se sente invisível, são os dias em que você está mais visível para o céu. Porque o brilho verdadeiro não nasce no palco, nasce no secreto. É quando ninguém está olhando que sua fé é lapidada, seu caráter é purificado e sua visão é ajustada. Talvez você tenha olhado ao redor e se sentido atrasado em relação aos outros. Mas o tempo de Deus não é cronológico, é cíclico. E quando o ciclo se fecha, o que parecia impossível se torna inevitável. Você não está sendo esquecido, está sendo moldado. E há um detalhe que só quem tem fé entende. Quando Deus prepara algo, Ele não apenas entrega, Ele também prepara você para receber. E é por isso que a espera existe. Para que, quando chegar, você não se sabote, não se perca, não desista. Mas viva tudo com a maturidade de quem entende que a bênção é só o começo da missão. Você vai brilhar. Mas não apenas por brilhar. Vai brilhar porque carregará uma luz que atravessou as noites mais escuras. Vai brilhar porque soube confiar quando não havia sinais. Vai brilhar porque foi fiel no pouco e agora está sendo conduzido ao muito. Esses dias de silêncio são sagrados. Eles estão te preparando para algo tão grandioso que nem mesmo você seria capaz de imaginar sozinho. Confie, permaneça. O brilho virá. Há sonhos que podem ser adiados, desacreditados, ignorados, mas nunca destruídos, porque não são sonhos da mente, são sonhos da alma. E tudo o que nasce na alma é indestrutível. Você já reparou que existem pessoas que tentam apagar o brilho dos outros? Gente que ri, critica, desacredita, ou tenta te convencer a aceitar uma vida menor só porque elas mesmas desistiram da delas? Pois é. Elas até conseguem atrasar um movimento, atrapalhar um caminho, abalar sua confiança por algum tempo, mas nunca conseguem arrancar o sonho que mora dentro de você. Sabe por quê?
Porque esse sonho não foi colocado lá por mãos humanas. Foi Deus quem plantou. Foi o Espírito quem sussurrou. Foi o propósito quem marcou. E tudo que Deus planta, ninguém arranca. Desde criança você já percebia que tinha algo diferente. Talvez fosse um desejo profundo de ir além, uma imaginação intensa, uma vontade de criar, transformar, curar, influenciar, inspirar. Algo que te chamava de um jeito que você não conseguia explicar. E mesmo quando a vida te bateu, mesmo quando o mundo te decepcionou, mesmo quando você tentou desistir, esse sonho continuou ali, firme, vibrando silenciosamente, porque não era uma fantasia, era um chamado. E sonhos que são chamados não morrem. Aquilo que você imagina com fé já existe no invisível. Ele não estava falando de desejos superficiais. Ele estava falando dos sonhos que você sente como verdade, mesmo sem provas. Aqueles que você volta a imaginar mesmo depois de um dia difícil. Aqueles que, por mais que você tente jogar fora, retornam ao coração como se pedissem: me deixe viver. Esse tipo de sonho não vem da mente condicionada, vem do espírito desperto. E é exatamente isso que o torna impossível de ser roubado. As pessoas podem tentar diminuir você. As circunstâncias podem te fazer duvidar. A vida pode te ferir profundamente. Mas nada disso tem poder para destruir o que foi escrito no seu DNA espiritual. O sonho pode até ser enterrado por um tempo. Pode ser sufocado pela dor, pela pressa, pela comparação. Pode parecer esquecido quando você passa por fases escuras, mas basta um sopro do céu, uma lembrança suave, uma nova temporada e ele volta a pulsar. Porque ele sempre esteve lá. Você pode até tentar se convencer de que não nasceu para isso. Pode tentar seguir outros caminhos. Pode até se trair por medo, por conforto, por falta de apoio. Mas a verdade é que o sonho vai te perseguir, vai te visitar à noite, vai aparecer em detalhes sutis, vai te incomodar quando você aceitar menos do que merece, vai te puxar para cima toda vez que o mundo tentar te afundar. Sonhos verdadeiros são teimosos, teimosos como o amor, teimosos como a fé, teimosos como o destino. E sabe o que é mais bonito? Quanto mais tentam impedir você, mais forte o sonho se torna. Porque ele não depende do mundo, depende de Deus. E quando algo depende de Deus, ninguém pode tocar. É por isso que, mesmo nos seus piores dias, há uma pequena chama dentro de você que nunca se apaga. Uma chama que te lembra que você não foi feito para viver apagado. Uma chama que sussurra: você nasceu para brilhar. Esse sonho é seu. Não por direito humano, mas por direito divino. E o que é seu no mundo espiritual, ninguém tira no mundo físico. O mundo tentou ensinar que a gente precisa de autorização para ser quem é, que precisa de diploma para ser ouvido, de status para ser respeitado, de bênção alheia para viver um propósito. Mas a verdade é, você não precisa pedir permissão para sonhar. Quantas vezes você já se pegou diminuindo o que sente, o que deseja, o que imagina, só para não parecer exagerado demais? Quantas vezes tentou se encaixar num molde que claramente não foi feito para você, apenas para não decepcionar ninguém? Quantas vezes você guardou seu brilho, só porque alguém disse que estava brilhando demais? Você não nasceu para se esconder. E o seu sonho, ele não veio com carimbo de aprovação social. Ele nasceu dentro de você, porque o céu decidiu confiar a você algo único. E o universo não comete esse tipo de erro. Você é o único operante do poder criador. Ou seja, o seu mundo começa a se moldar a partir daquilo que você sente como verdadeiro. Se você acredita que precisa esperar ser validado, o mundo vai te colocar em espera. Mas se você assume que já é, já tem, já pode, o mundo responde com caminhos. Você não precisa esperar ninguém te dar um lugar. Você cria o seu. Você não precisa esperar que digam que é possível. Você prova que é. Você não precisa encaixar sua luz na sombra dos outros. Você nasceu para acender espaços. E sim, isso pode incomodar. Gente que vive no escuro não entende quem brilha.
Gente que se acostumou a sobreviver não compreende quem ousa sonhar alto. Mas você não veio aqui para ser entendido. Você veio para ser lembrado. Talvez você esteja em uma fase da vida em que tudo parece estagnado. Os dias parecem iguais. As tentativas parecem não render frutos. E sua fé começa a oscilar. Mas acredite, o que você sente como verdade, aquilo que pulsa mais forte quando você fecha os olhos, está mais perto do que imagina. Mas precisa de uma decisão. A decisão de não se anular mais. De não encolher mais os planos. De não depender da aceitação alheia para acreditar em si. De não se convencer de que está pedindo demais, quando na verdade está apenas reivindicando o que é seu. Porque sonhos os de verdade não pedem licença. Eles arrombam portas quando você finalmente diz: eu aceito. Aceitar sonhar é aceitar ser visto. É aceitar ser criticado, sim, mas também ser reconhecido. É aceitar correr riscos, mas também colher milagres. É aceitar sair da zona de conforto para viver algo que nenhuma zona segura seria capaz de oferecer. E sabe o que acontece quando você decide isso? O mundo invisível se organiza. O tempo acelera. Pessoas são movidas. Portas são abertas. E o brilho que estava guardado começa a ser impossível de ignorar. Você não precisa ser perfeito. Só precisa ser verdadeiro. Você não precisa ter tudo pronto. Só precisa estar disposto a dar o primeiro passo. E, acima de tudo, você não precisa de permissão. Seu sonho já foi autorizado pelo céu antes mesmo de você nascer. Agora é com você. Dentro de você, existe uma voz que nunca grita, mas nunca se cala. Uma presença sutil, firme, inegável. Ela não precisa se provar. Ela apenas sabe. Talvez você tenha tentado calar essa voz com a lógica, com a rotina, com os ruídos da realidade. Talvez tenha dito a si mesmo que não é hora, que isso é só imaginação, que essas coisas não acontecem para mim. Nada acontece no mundo exterior que não tenha sido antes imaginado no interior. Ou seja, esse sonho que insiste em viver aí dentro, mesmo quando tudo parece te dizer o contrário, ele não é teimosia, é destino. É a senha do milagre que está esperando a sua permissão para acontecer. Essa voz que fala em silêncio dentro de você sabe o caminho. Ela sussurra possibilidades quando o mundo mostra limitações. Ela mostra o brilho mesmo quando tudo parece escuro. Ela te empurra para frente mesmo quando tudo parece ter parado. Só que o mundo aprendeu a silenciar quem escuta demais o coração. Você é sensível demais. Está vivendo de ilusão. Sonhe com os pés no chão. Mas o céu nunca pediu moderação para quem sonha com fé. O céu procura aqueles que acreditam apesar de tudo, que sentem mesmo sem ver, que declaram mesmo sem provas, que seguem mesmo sem garantias. A voz dentro de você não pede lógica. Ela pede confiança. Ela não se sustenta por estatísticas. Ela vive de esperança, da mais poderosa, aquela que continua mesmo quando tudo parece desmoronar. E quando você começa a dar ouvidos a essa voz, coisas acontecem. Pessoas surgem no caminho. Oportunidades improváveis se desenham. Portas que pareciam seladas por anos, de repente, se abrem sem esforço. Porque você se alinhou com o invisível. Porque você decidiu confiar mais no que sente do que no que vê. É assim que milagres começam. É assim que histórias mudam. É assim que você começa a brilhar. Por fora, talvez nada pareça diferente ainda. Mas por dentro, algo já mudou. A sua fé já não cabe mais na mesma dúvida. Seu sonho já não aceita mais se esconder. E o mundo, ele vai ter que acompanhar. Vai ter que se adaptar ao que você já decidiu ser. Você não está à mercê do que acontece. Você é o criador do que acontece. Não por força, mas por vibração, por convicção, por fé. Então escute a voz. Não é apenas uma ideia, é um chamado. É uma convocação divina para ser quem você nasceu para ser. E o universo está prestes a responder. Já percebeu como, antes da grande virada, tudo parece desmoronar?
É como se o universo conspirasse contra você. Como se as portas que estavam entreabertas se fechassem de uma vez. Como se as pessoas mais próximas se afastassem. Como se o cansaço pesasse mais do que nunca. E você começasse a se perguntar: será que tudo isso vale a pena? A resistência mais intensa sempre acontece antes da manifestação mais poderosa. Porque a realidade que você vê tenta proteger a versão que ela conhece. Mas seu sonho está pedindo licença para apresentar a versão que você nasceu para ser. E esse conflito é inevitável. Você quer seguir, mas algo tenta te puxar de volta. Você deseja o novo, mas o antigo grita pelo seu nome. Você quer brilhar, mas a sombra tenta te lembrar de quem você foi. Só que agora você já não cabe mais no passado. Já não se satisfaz mais com o quase. Já não se contenta com o que é morno. Tudo o que está te testando hoje é porque o céu está prestes a te promover. Essa confusão emocional não é sinal de fraqueza, é sinal de transição. Essa angústia silenciosa não é o fim, é o prenúncio do recomeço. O brilho não nasce no conforto, o brilho nasce no caos. Nas noites em que você ora sem ter mais palavras, nos dias em que você sorri por fora, mas dentro carrega uma guerra. No instante em que você diz: eu não sei como, mas eu ainda acredito. E é aí que a fé se torna um grito silencioso, mas invencível. Porque a fé verdadeira não precisa de prova, precisa de decisão. E você decidiu não desistir. A partir daqui, cada dor vira ponte, cada não vira direção, cada lágrima vira adubo para a colheita que já está sendo preparada. Você foi moldado na dor para viver o extraordinário. Você foi treinado no silêncio para ser ouvido no tempo certo. Você foi escondido por Deus para que, quando chegasse a hora, brilhasse sem ruídos. Então não confunda os testes com rejeição divina. Eles são confirmação. Eles são os últimos degraus antes da revelação. A dor que te visita não veio te derrotar. Veio te lembrar que algo maior está vindo. Algo que você sonhou, algo que você sentiu, algo que é tão seu quanto sua respiração. Apenas continue, mesmo sem aplausos, mesmo sem certezas, mesmo que ninguém veja ainda, porque quando chegar a hora todos verão, e você vai brilhar, não porque forçou, mas porque resistiu o suficiente para ver o invisível se tornar realidade. O que você vê no mundo externo nada mais é do que o reflexo do que você aceitou como verdade dentro de você. Imaginar cria a realidade. E essa frase não é apenas bonita, ela é um mapa. Porque o mundo que você vive não começa ao seu redor. Ele começa em você. E se começa em você, então a mudança que você espera não virá do que está fora. Virá do que você decide acreditar. Do que você alimenta em silêncio. Do que você se permite visualizar, mesmo quando tudo parece contrário. Você é o criador do seu próprio destino, não porque domina todas as variáveis, mas porque tem acesso ao poder mais criativo que existe, a imaginação alinhada à fé. Quando você se vê vivendo a vida dos seus sonhos, quando sente no peito a alegria que ainda não aconteceu, quando sorri por algo que ninguém entende, você está acessando o lugar onde os milagres são gestados, a consciência criadora. E é nesse ponto que o céu se move. Não porque você forçou, mas porque você se alinhou, porque você deixou de correr atrás e começou a caminhar como quem já tem. Você não precisa mais pedir como mendigo. Você foi desenhado para decretar como filho. É por isso que, mesmo sem saber como, você sentiu que algo maior te espera. Essa intuição não veio do nada. Ela é o eco da promessa que o céu colocou dentro de você antes mesmo do seu nascimento. Ela é a memória do seu espírito. Ela é a lembrança do que já está preparado e que te aguarda. Tudo muda quando você muda o lugar de onde pensa. Você deixa de ser vítima da realidade e se torna co-criador da experiência. A dúvida não precisa mais te paralisar. Ela só precisa ser atravessada com convicção. Porque o que você imagina com fé, o que você sente como verdade,
O que você acredita mesmo em silêncio já está a caminho. O sonho não é apenas um desejo, é um lembrete, uma senha sagrada que ativa em você o brilho que o mundo ainda não viu. Você vai brilhar, não por acaso, mas porque ousou imaginar quando tudo te dizia para desistir. E essa ousadia, esse gesto invisível que acontece dentro da mente, é o ponto exato onde o impossível se curva diante da fé. Você já parou para pensar que o sonho que você carrega no peito talvez tenha te escolhido antes mesmo de você perceber? Que ele sussurra o seu nome quando ninguém mais acredita? Que ele insiste mesmo quando você está prestes a desistir? Aquilo que você deseja com intensidade e fé já está vivo no plano invisível, esperando sua consciência alcançá-lo. Porque o sonho não é uma criação do acaso, é uma revelação do propósito. Talvez o que você carrega hoje como desejo, como meta, como impulso, é só a lembrança do que você já viu em outra dimensão. Em algum lugar da sua alma, esse sonho já aconteceu. Você o reconhece porque ele carrega sua essência. Ele tem o seu perfume, seu ritmo, sua frequência. Ele te completa porque nasceu contigo. E mesmo que o mundo não veja, mesmo que te digam para seguir outro caminho, o seu sonho continua te buscando. Porque não é você apenas que quer vivê-lo. Ele quer ser vivido por você. Esse é o mistério da manifestação. O que é seu vibra junto com você. Ele pulsa no mesmo compasso da sua alma. Ele entende suas pausas, respeita seu tempo, acolhe suas dores. E sabe o que é mais bonito? Mesmo quando você desacredita, mesmo quando você tropeça, silencia, duvida, o sonho continua lá. Ele não desiste de você. Ele não busca substitutos. Ele espera, em silêncio, com paciência divina, porque ele sabe que você vai voltar, que vai lembrar, que vai se reconectar, que a vida vai dar um jeito de te colocar de novo no caminho. E quando isso acontecer, tudo vai fazer sentido. Os atrasos, as dores, as quedas. Você vai perceber que o que parecia fim era só redirecionamento. Você vai enxergar que, apesar de tudo, o que é seu permaneceu intacto, guardado em Deus, protegido pela fé, sustentado pelo tempo certo. Por isso, mesmo que o medo bata à porta, mesmo que pareça impossível, feche os olhos e diga: se esse sonho me reconhece, eu também o reconheço. E estou pronto, para vivê-lo. Porque nada é tão seu quanto o que te procura em silêncio, te espera com esperança e se revela com amor. Chega um momento em que a alma se recusa a continuar se escondendo. Um instante em que a voz dentro de você grita mais alto do que todas as opiniões ao redor. E é ali, exatamente ali, que a luz começa a romper a escuridão. Você nasceu para brilhar. Essa não é uma promessa vaga, nem um consolo bonito. É um chamado, um destino gravado em silêncio no seu interior desde antes do seu primeiro suspiro. E não importa quantas vezes tentaram te diminuir. Não importa quantos disseram que você não era capaz, não era suficiente, não era digno. Nada disso define você. Porque aquilo que Deus escreveu em sua essência é imutável. E quando Ele decide que a hora chegou, nada pode impedir. Aquilo que você assume como verdadeiro em sua imaginação se transforma na sua realidade. Ou seja, não é o mundo que define seu brilho. É a forma como você se enxerga no espelho da alma. Por muito tempo, talvez você tenha se apagado para caber, tenha recuado para não incomodar, tenha escondido seus sonhos para não decepcionar ninguém. Mas agora é diferente. Agora, a sua consciência despertou. Você percebe que não precisa pedir permissão para ser quem nasceu para ser. Você não deve explicações para sentir o que sente. E não há nada de errado em desejar grandeza, em esperar por um amor verdadeiro, em lutar por uma vida plena. Seu brilho incomoda? Que incomode. Ele foi dado por Deus, não por opiniões. E quem se sentir ofuscado,
é porque ainda não reconheceu a própria luz. Você é resposta de oração. Você é promessa se cumprindo. Você é o sonho de Deus se revelando em forma humana. E mesmo que a estrada tenha sido longa, mesmo que o processo tenha sido duro, tudo serviu para te preparar, para que você aprendesse a reconhecer o valor que carrega, para que você entendesse que o brilho que existe em você não depende de aprovação, mas de coragem para se permitir existir por inteiro. Então siga, com a cabeça erguida, com os olhos firmes e o coração aceso. Deus está contigo. E quando alguém perguntar por que você não desiste, por que continua sonhando, por que insiste em acreditar, responda sem medo, porque nada é tão meu quanto aquilo que Deus plantou no meu coração. Você vai brilhar, e não será a força, será por essência. Porque quando o céu decide iluminar alguém, nem a noite mais escura consegue apagar.